Oi, o tema do meu vídeo de hoje é um assunto sobre o qual eu gosto muito de falar, que é viagens. Tanto que eu tenho aqui atrás, ó, esse mapa mundi, que é pra nunca me deixar esquecer disso. Então hoje eu reuni algumas dicas que eu considero muito úteis na hora de pensar, de planejar e de realizar uma viagem e eu vim dividir aqui com vocês. Vamos lá? Bom, a primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês, na verdade parece muito simples, mas não é. Que é o seguinte, escolha viajar. Se você quer fazer uma viagem, coloque isso como sua prioridade e trabalhe em favor disso. Então assim, não fique esperando uma oportunidade ideal, porque às vezes você fica esperando ter companhia, por exemplo, ou às vezes você fica esperando um grupo de amigos, todo mundo se organizar para conseguir viajar e às vezes isso não vai acontecer. Porque às vezes o seu amigo vai tirar férias, vai conseguir tirar férias só num outro período, e aí você ficou esperando por uma coisa que às vezes é difícil de combinar mesmo. Ainda mais assim, né, quando a gente cresce, tem que coordenar muitas coisas, né? Às vezes as pessoas têm outras prioridades. Então, se der certo de você reunir, sei lá, sua família ou seus amigos para fazer uma viagem que você queria, que todo mundo se empolgou, quis fazer também, ótimo, maravilhoso. Mas se não der, vai sozinha mesmo. Eu já fiz viagens das duas formas, tanto acompanhada, né, com os meus amigos, quanto sozinha, e cada uma delas tem assim os seus lados positivos, os seus lados negativos, né? Não tem como a gente dizer assim o que é melhor, o que é pior. Cada coisa tem, né, as suas características, as suas qualidades, os seus defeitos. O que não vale é você deixar de realizar o seu sonho, né, de conhecer um lugar, se você pode e você não tá indo só porque você tá sozinha. Então, assim, o que não vale é não ir porque você tá com medo, o resto tá tudo tranquilo. Outra coisa que é importante saber, né, com relação a isso, é que quando você chega no lugar, mesmo que você esteja nervosa, com aquele frio na barriga, porque às vezes é um outro país, por exemplo, e você não fala a língua. Mas quando você chega lá, você vai perceber que é muito mais fácil do que parecia na sua cabeça. A gente cria, né, um bicho de sete cabeças na nossa imaginação e pensa que vai ser muito difícil. Quando você chega lá, você percebe que, você consegue se virar muito melhor do que você imaginava, e dois, as pessoas em geral são super gentis, né, pra te ajudar. Se você pedir com educação, com gentileza, as pessoas vão te ajudar, e se elas não te ajudarem ou não forem gentis de volta, bola pra frente, acontece, né? Tem gente que é grosseira em qualquer lugar, do outro lado do mundo ou ali na esquina, então acontece também, não pode se deixar abalar por isso. Bom, depois que você decidiu que você vai viajar e que você decidiu como você vai fazer essa viagem, se você vai sozinha, vai com amigos, vai com namorado, namorada, com a família, enfim. Depois que tá tudo certo, que você escolheu, né, o lugar e como você vai fazer essa viagem, é importante você refletir um pouco sobre que tipo de viajante você é. Tem gente, por exemplo, que não abre mão de um hotel super luxuoso, enquanto tem outras pessoas que viajam com mochila nas costas e que ficam, né, em hostels, em lugares mais simples. Tem gente, por exemplo, que prefere gastar mais em restaurantes, tem gente que prefere gastar mais em passeios, tem gente que prefere ver um monte de países e ficar menos tempo em cada um, ou várias cidades, né, depende de onde você estiver indo. Tem gente que escolhe ficar um tempão numa cidade só para conhecer aquela cidade melhor. Enfim, aí você tem que pensar, porque é nesse planejamento que você vai ter uma ideia de quanto que você vai gastar. Então, se você prefere um hotel mais chique, você sabe que você vai gastar mais em hospedagem. Então você pode começar a pesquisar para ter uma noção, né, do quanto que você vai gastar com isso. Enfim, existe uma infinidade de perfis diferentes, né, de gostos diferentes, de características de pessoas diferentes. Então, quando você começa a refletir sobre isso, é legal porque você já pode começar a pesquisar, né, fazer sua pesquisa na internet para ter uma ideia de quanto você vai gastar com hotéis, com passeios, com restaurantes, com outras passagens internas, se você for fazer mais viagens dentro dessa viagem grandona, digamos assim. E aí você pode ter uma ideia de quanto que você vai gastar e de quanto que você vai precisar, né, guardar. E olha, gente, guardar dinheiro, né, se organizar para fazer uma grande viagem, uma viagem internacional, pode parecer muito difícil, mas no fundo, se a gente se organizar, não é tanto. Eu fiz a minha primeira viagem internacional já tem uns 8 anos, e nessa época eu era ainda estagiária, estava terminando a faculdade, e eu dava aula de inglês. Então eu ia para a faculdade de manhã, eu fazia estágio à tarde, e à noite eu dava aula de inglês. Todo o dinheiro que eu guardava, assim, que eu não ia usar com coisas que eram necessárias de fato, eu guardava porque eu queria muito fazer essa viagem. Então, assim, eu guardei centavo por centavo, até que eu consegui guardar o suficiente. Eu fui pra França, fui pra Paris, e eu fiquei lá, fiquei um mês fazendo um curso de francês, que eu paguei tudo, o meu dinheiro, que eu batalhei, que eu deixei de comprar coisas que às vezes eu queria, mas que não eram necessárias, né, eram coisas não supérfluas. Mas deixei de lado isso pra me concentrar na minha meta maior, né, na minha prioridade naquele momento, que era fazer essa viagem.
E o legal é que ela mudou a minha vida muito, porque eu já voltei pra lá muitas vezes, né? Foi essa viagem que fez com que eu me apaixonasse tanto por Paris quanto por viagens em geral, por viajar. E até que um dia eu resolvi que eu queria morar lá, então eu fiquei lá 1 ano, já até contei essa história aqui no canal, se vocês quiserem ver podem clicar aqui em cima. Enfim, mas voltando ao assunto, às vezes a gente vai ter que deixar de lado coisas que a gente quer, coisas supérfluas e que você não precisa naquele momento. Então você tem que fazer essa reflexão, né? Você vê uma roupa que você quer muito, mas você tem que deixar isso de lado em prol da sua viagem, do seu objetivo maior. Então você tem que fazer sempre pensar nisso, porque aí você começa a ver o seu dinheiro indo embora e você não consegue realizar o seu plano maior, né, sua meta principal. E se você tem muita dificuldade em fazer isso, uma dica legal é instalar o aplicativo da Easy Invest no seu celular, porque por lá você consegue investir, você consegue começar a investir o seu dinheiro a partir de quantias pequenas. Então você pode começar com R$30, por exemplo. Você começa a investir lá e vai aumentando, né? O quanto você conseguir guardar, o quanto você conseguir investir, pensando aí nessa sua meta pro futuro, nessa sua viagem, nesse país, nessa cidade, nesse lugar que você quer conhecer. É uma coisa muito simples e é algo que pode te ajudar a realizar um grande sonho, como eu falei aqui, como eu contei qual era o meu grande sonho que mudou a minha vida. E é isso, espero que vocês tenham curtido as minhas dicas, espero que eu tenha incentivado alguém a querer conhecer um novo lugar, uma nova cidade, um novo país, enfim, a fazer uma grande viagem, a mudar a vida também através dessa viagem. Se você quer ir para algum lugar ou já está planejando, me conta aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. Eu, inclusive, estou começando a planejar uma nova viagem, em breve vocês saberão mais detalhes sobre isso. Então se inscreve aqui no canal para não perder nadinha. Um beijo e até a próxima!